Muito bem, pessoal. Agora, eu sei que muitos avós americanos acordaram um pouco confusos esta manhã, se perguntando por que seus netos de repente começaram a chamá-los de Far e Morfar. Tenho orgulho de nós. Nós elevamos o nível, América. Vamos adotar isso. Vamos adotar isso da Suécia. Talvez esta série seja dedicada a todos os Farfars e Morfars por aí. Na verdade, eu conversei com um dos ex-namorados da Erika e ele me contou uma história bem interessante. Achei muito interessante. Além de oferecer o padrão, eu não reconheço mais quem é essa pessoa. Eu não reconheço a pessoa que ela está fingindo ser. É muito diferente de quando nós namorávamos. Todo mundo diz isso, sem exceção, quando você pergunta sobre o relacionamento deles com a Erika. Mas ele me contou mais uma curiosidade interessante, uma pequena anedota. Certa manhã, ele costumava, acho que frequentemente, conversar com a Erika sobre o quanto era próximo do avô. O avô dele já havia falecido. Ele estava namorando a Erika e ela estava conhecendo ele, sua vida e as coisas que eram importantes para ele. E ele conta que numa manhã a Erika acorda e diz para ele que o avô dele, que já havia falecido e que ele adorava, apareceu para ela em um sonho, com uma mensagem. E ele achou isso bem estranho. Achei essa uma história interessante. Isso nos diz um pouco sobre a Erika, porque isso é uma espécie de psicologia. Isso meio que me lembra quando Meghan Markle borrifava o perfume da Diana para, de certa forma, atrair o Harry. Estamos aprendendo muito mais sobre a Erika e seu perfil psicológico e vamos discutir isso mais a fundo hoje. Então, bem-vindos de volta ao Bride of Charlie. Não temos nada a esconder. Ok, então, para contextualizar, não sei até que ponto você já foi fundo em várias teorias, mas se você é um espectador regular do programa, então você já está muito familiarizado com o nome Aleister Crowley. Se não estiver, por favor, no seu tempo livre, acesse a Wikipédia, leia talvez Hollywood, Babylon, Chaos. Olha, resumindo, a elite pratica magia sexual oculta. Você só precisa aceitar que essa é a realidade no topo. Eles fazem isso há muito tempo. Eles se reúnem e fazem essas festas sexuais satânicas onde tentam invocar vários demônios. Isso parece loucura, eu sei, mas é real. Está bem diante dos seus olhos, se você olhar um pouco para a história. E Aleister Crowley, que já foi chamado de o homem mais perverso do mundo, organizava essas festas pelo mundo todo e até criou sua própria religião em torno disso. A ciência de Telema, magia negra. Existem muitas histórias por aí sobre Aleister Crowley tentando invocar vários demônios na França. Ele tentou invocar Pan, acho que em Paris. E muitas vezes as pessoas acabavam no hospital. Mas, provavelmente, a história que mais se destaca é algo que aconteceu em 1923, na Sicília, com um de seus acólitos. Aleister Crowley estava meio que preparando um jovem estudante de Oxford para se tornar seu herdeiro mágico. Ele viu esse jovem estudante de Oxford e disse: "Você tem o dom, você é incrível. Venha para a Sicília e vamos tentar fazer alguns feitiços juntos." Esse era um estudante de 23 anos, certo? Aleister Crowley acha que ele tem o fator IT. Eles vão para a Sicília e o garoto acaba morto. Na verdade, vou chamar minha produtora, Ashley, para explicar um pouco melhor o que aconteceu. Quando eles estavam trabalhando em um feitiço de invisibilidade. Ouça só. Basicamente, Aleister Crowley estava convencido de que conseguia se tornar invisível, e ele estava tentando passar esse poder para seu pequeno herdeiro mágico, Raoul Loveday. Isso aconteceu durante uma de suas infames cerimônias em sua abadia na Sicília. Mas durante o experimento, os dois ficaram muito doentes. Aleister sobreviveu, ele ficou bem. Mas a enfermeira que estava ajudando disse que Raoul foi ficando cada vez mais fraco, até que simplesmente desapareceu completamente. E então Aleister o enterrou em um caixão, entre aspas, vazio, como se não houvesse absolutamente nada dentro. E depois a esposa de Raoul, que estava lá, ela presenciou tudo isso. Ela culpa Aleister Crowley por isso, mas apenas alguns anos depois, em 1929, eles vieram a público e disseram: "Ah, não, na verdade ele só morreu de inflamação nos intestinos, nada demais aqui." Então, Vou te contar por que isso é importante, porque Aleister Crowley é tão significativo para as coisas que estão acontecendo hoje. Certo, né? O que acabou acontecendo foi que Mussolini, o malvado fascista, o expulsou do país por ser satanista. Felizmente para Aleister Crowley, isso não importou de verdade, porque ele era amigo das elites do mundo todo, incluindo, e isso é apenas um fato histórico, uma mulher chamada Pauline Robinson,
que eventualmente, após passar um tempo com seu amigo Aleister Crowley, 8 meses e meio depois, ela dá à luz Barbara Bush. Ok, isso aconteceu pouco mais de 8 meses e meio depois de eu ter passado um tempo com Aleister Crowley. Obviamente, você sabe quem é Barbara Bush, a mãe de George Bush. Agora, é daqui que surgem os rumores de que Barbara Bush seria, na verdade, filha de Aleister Crowley. Agora, por que estou te contando isso? Porque estou começando este episódio falando sobre esses rituais ocultistas e a ideia de que as elites praticam magia oculta. É porque é importante que, à medida que começamos a conectar os pontos ao longo desta série, você realmente compreenda, como eu te disse ontem, que a Operação Paperclip não foi sobre resgatar brilhantes cientistas judeus que estavam sendo perseguidos na Alemanha. Foi sobre resgatar pervertidos ocultistas ricos como Sigmund Freud e seus colegas, chamando-os de cientistas, dizendo que eles tinham feitos científicos revolucionários, para que eles pudessem continuar fazendo coisas pervertidas e seguir em frente, sendo as elites. As mesmas famílias estão no poder há muito tempo. Todo o resto é apenas uma ilusão, certo? Eu não sei como algumas pessoas não percebem isso. Basta olhar ao redor para ver quem eles continuam tentando nos convencer que é um gênio. Por que sempre são as pessoas ricas? Vocês realmente acham que todo filho de rico que faz o mordomo fazer o dever de casa cresce e vira um gênio da tecnologia? Essa é só a história que continuam nos contando. Jack Parsons, um garoto incrivelmente rico que criou o laboratório de propulsão a jato, que foi o precursor do programa Apollo da NASA. Ah, ele era um gênio. Ele estava literalmente tentando invocar demônios. Ele era protegido de Aleister Crowley. Ele fazia exatamente as mesmas coisas que Aleister Crowley fazia. Dava festas sexuais da elite dizendo: "Vamos criar uma criança da lua, pessoal, sexo, drogas." Olha, o Elon Musk parece ser um cara legal, mas eu acredito que ele está comandando 17 empresas trilionárias. Empresas de trilhões de dólares ao mesmo tempo, enquanto também tem 49 mães de seus filhos? Não, eu não acredito. Eu não aceito isso. Bill Gates, esse é o que mais me incomoda. Meu Deus, que surpresa. Ele está nos arquivos do Epstein. Olhem para ele, pessoal. Olhem para ele. Olhem para o rosto dele. É claro que ele está nos arquivos do Epstein. Você realmente acha que esse cara é só um gênio? Ele foi de computadores para farmacêuticas até envenenar crianças africanas. Ele é tão genial assim. Sim, o que mais me incomoda são as pessoas que acreditaram nisso. Esse homem era inteligente. Pessoas pobres e de classe média sabem que nós, simplesmente, nunca poderemos nos tornar gênios. Não funciona assim. Agora, eu quero que todo mundo simplesmente acorde desse feitiço oculto de achar que essas pessoas são mais inteligentes do que você. Eles não são gênios naturais que de fato existem. Como Charlie Kirk, você tem que jogar o jogo dos poderosos, ou seja, entregar tudo o que você construiu para servir aos nossos interesses. Deixe-nos controlar a mensagem. O que você está fazendo é grande. Nós queremos participar, ou se você disser não, acaba morto. É assim que o mundo funciona? E o exército é responsável por manter determinadas famílias no poder. É basicamente eugenia no topo e engenharia social na base. E nós já provamos repetidas vezes, como sociedade, que somos sujeitos à psicologia. Nossas mentes são maleáveis. Eles nos treinaram, através do marketing, a nos envenenar para que não possamos ter mais descendentes, com campanhas de marketing agressivas, propaganda. Promessas repetidas de avanços científicos. Avanço científico. Meu Deus, não fazíamos ideia de que causava câncer. Como assim ela não pode engravidar? Estamos tão chocados. É isso que o exército faz de melhor, certo? De operações psicológicas, você viu isso em toda essa preparação para Erika Kirk. É parte do motivo, eu acredito, não sei se você já pensou tanto nisso quanto eu, por que o exército escolheu fazer todos nós assistirmos à execução do Charlie? Pense sobre isso. Eles poderiam simplesmente, sei lá, envenenar a bebida dele ou algo assim, fazer o que costumam fazer, sabe? Mexer nos freios e causar um acidente de carro. Eu não sei. Mas não, eles queriam que nós assistíssemos. Eles queriam ter certeza de que todos nós assistíssemos e tivéssemos uma reação emocional e que eles pudessem, de certa forma, controlar nossas emoções. Para ficar atrás. Erika, certo? Erika, era ali que deveria estar. Você assistiu. Ela é viúva. É por isso que eles continuam repetindo a mesma coisa. Ela é uma viúva em luto. Ela é uma viúva em luto. Não importa tudo o que ela esteja fazendo agora. Não importa a falta de preocupação que ela parece ter com essa investigação. Eu sentada com ela falando sobre o Charlie, e nunca aparece nenhuma emoção. E ela diz, eu só gosto de trabalhar. Mas aí, quando vejo o primeiro sinal de emoção, é sobre a mãe dela que está viva. Charlie está morto.
Ele está morto. Todo mundo percebeu que havia algo estranho nisso. A forma como a estão defendendo é insana. Nunca vi nada igual. Eu poderia fazer uma série de 27 mil episódios, como eu disse, sobre Hillary Clinton. Eles não se importariam. Eles não se importariam nem um pouco. Erika, nossa, tem algo aí. Você não pode tocar nem falar sobre isso porque, bem, eles lançaram um feitiço. O que há de errado com vocês? Bem, de qualquer forma, vamos recapitular rapidamente as conexões militares que já estabelecemos na história de Erika Kirk, certo? Então, descobrimos que Erika nasceu no Hospital Good Samaritan no dia 20 ou 22 de novembro de 1988. Depende de quem está contando a história. É a Erika? É a Lori? É o pai da Erika? Um hospital generosamente doado pelo Corpo de Fuzileiros Navais depois que eles meio que foram pegos fazendo experimentos em cérebros humanos. Porque quem de nós nunca foi pego fazendo experimentos não éticos em cérebros humanos? A juventude acho que é desperdiçada nos jovens. Você também deve saber que mais distante ou bem distante, Carl Kenneth também era um homem militar. Ele serviu no Corpo de Engenheiros do Exército. E eu tenho que dizer, tendo analisado os dados através das histórias de tantas pessoas, eu realmente acredito que o Corpo de Engenheiros do Exército nem sempre está projetando, você sabe, aviões. Acho que às vezes eles estão apenas projetando a sociedade. Engenharia social é o que eles fazem. Não estou falando especificamente de Carl Kent, mas isso é muito obviamente um elemento do nosso exército. Agora, o pai e a mãe de Erika, Lori e Kent Fransby, como aprendemos, se casaram em Marblehead, Massachusetts. Ainda não conseguimos encontrar uma única prova concreta sobre essa união ter realmente acontecido, mas reconhecemos que é o local de nascimento da aviação do Corpo de Fuzileiros Navais. Embora, se esse casamento aconteceu nos anos 80, se aconteceu nos anos 90 ou se aconteceu de fato, veremos se conseguimos descobrir ao longo desta série. Mas hoje gostaria de conversar com vocês sobre a primeira esposa de Kent Fransby. Essa mulher é muito importante. A mulher com quem ele se casou antes de Lori, na minha opinião, é uma das personagens mais fascinantes desta história porque ela é muito poderosa. Ela é muito influente e tem uma história de vida bastante peculiar. E no fim das contas, a vida dela, apesar de ter se casado primeiro com Kent, vai se entrelaçar perfeitamente com a vida de Erika. O nome dessa mulher era Doatia. Ela faleceu há 2 anos. Jerry Fransby. Veja o Dr. Jerry Fransby. Vou falar pra vocês sobre o Dr. Jerry Fransby. Ela mantém o próprio nome. Ela também morreu no Arizona. Todo mundo está no Arizona. Você jamais imaginaria que essas pessoas foram casadas antes e elas parecem se dar muito bem. Eles continuam fazendo negócios juntos? Bem, a Dr. Jerry nasceu como Jerry Pitts em 1943. Ela nasceu em um lar mormon muito rigoroso. Curiosidade: o pai da Erika foi casado primeiro com uma mormon antes de ficar junto, com a Lori. A família mormon da Jerry é do Arizona, uma família mormon muito influente, mas ela mesma foi criada em Indianápolis, Indiana. Jerry também acabou sendo vítima de estupro infantil. Certo, agora ela vai contar a história de uma forma diferente. Ela quase vai, ao recontar a história, fazer parecer uma história de amor. Isso é estranho pra mim. Eu não acho que alguém deva tentar normalizar o estupro infantil. Ou, se fizerem isso, provavelmente não deveriam ocupar nenhum cargo de poder sobre crianças no futuro. Você não concorda? Bem, vou deixar a Jerry contar. Vamos ler um pouco deste artigo de 1981, onde ela relata a sua própria história. Diz que, aos 14 anos, ela fugiu de uma rígida criação mormon em Indianápolis para se casar. Ela diz, abre aspas, eu era uma aluna nota A e estava prestes a tirar a pior nota da minha vida, um C em álgebra. Disse Fransby em uma entrevista. Eu não conseguia encarar meus pais. Eu amava meu namorado. Vimos uma oportunidade e aproveitamos. Eu menti sobre minha idade. Eu alterei minha certidão de nascimento. Depois, manchei ela com clarisol para parecer mais velha. 6 meses depois, pedimos para voltar para casa e fomos recebidos. Ela se tornou mãe antes que seus colegas terminassem o ensino médio e se divorciou antes de ter idade para votar. Ok, só para recapitular, ela se casa aos 14 anos, sem mencionar o fato de que já está grávida. Depois, ela foge por 6 meses para o outro lado de Indianápolis, usa Clearasil para poder se casar aos 14 anos, faz esse casamento às pressas. Ela se casa com um cara chamado Carl Pengirl.
Carl Pangerl, soletrado Pangerl, é 5 ou 6 anos mais velho que ela. Eu realmente não consigo dizer ao certo. Veja, ela já está nos dizendo que está falsificando documentos, então ele pode ser 5 ou 6 anos mais velho que ela. E só para você saber, ele vai se tornar bispo na igreja Mormon, porque casar com uma criança aparentemente não é um fator de desqualificação. Na verdade, ela nos conta que os pais a recebem de volta em casa. Ok, eu acho. Vamos continuar. Eles se divorciam e então Jerry de alguma forma se torna uma contadora. Ela entra para a área de contabilidade, então não importa que ela tenha engravidado aos 14 anos, que tenha se casado e se divorciado antes dos 18. Ela ainda assim consegue arrumar um bom emprego e começar uma carreira. Ela se torna uma apostadora. Ela aprende a operar máquinas de escritório. E eu adoraria saber exatamente para quem ela fazia a contabilidade, porque acho que provavelmente era para alguém bem importante. Porque então, de repente, Jerry se casa com um figurão do alto escalão militar. O segundo marido dela, e não vamos entrar em detalhes, só vou te dar os fatos sobre ele, é um homem chamado Kenneth Himsel. E ele é capitão da Guarda Nacional de Indiana e depois se torna general, major-general. Eles se casam em 1965. Agora Jerry tem conexões. Ela se forma em psicologia. Nesse mesmo ano, psicologia é o campo no qual ela está prestes a se tornar especialista. Esse vai ser o caminho profissional dela. Ela simplesmente entende de psicologia, especialmente da psicologia infantil. Agora é 1970. Ela tem 27 anos e se torna assistente social em Indiana. Instantaneamente na minha cabeça, e eu entendo, sou um teórico da conspiração, mas sou bastante obcecado por MKUltra. Eu não gosto de ninguém que era psicólogo nos anos 70, especialmente alguém ligado ao exército, em Indiana, que por acaso também foi vítima de abuso sexual infantil. Não estou gostando disso. Tem muitos sinais de alerta aqui. É imediatamente suspeito porque o MKUltra estava a todo vapor. E se você não sabia, Indiana foi um grande centro de operações do MKUltra. As universidades em Indiana estavam de fato envolvidas em experimentação. Na verdade, Indiana foi o lugar onde o governo fabricou o LSD para drogar pessoas em seus experimentos. Você pode agradecer a Indiana pelo movimento hippie. Obrigado, Indiana. Enfim, de repente Jerry está em alta, certo? Em 1971, ela vai para Chicago e começa a trabalhar para a Quaker Oats por 3 anos. Agora, se você é como eu pensei, bom, pelo menos a Quaker Oats a gente conhece. Contrataram uma psicóloga para quê? Ela diz que estava ajudando eles com marketing. Que tipo de marketing? Ok, a história oficial, sei lá, nos ajude a vender esses cereais. E se você é como eu literalmente pensei comigo, bom, pelo menos a Quaker Oats nunca esteve envolvida em nenhum tipo estranho de experimentação tipo MKUltra ou algo assim. Exceto por aquela vez em que a Quaker Oats realmente foi a instituições mentais e forçou um monte de meninos a comer aveia radioativa. Olha esse artigo. Esse é o nosso governo. Uma colher de açúcar ajuda a aveia radioativa a descer. Sim, a Quaker Oats estava conduzindo experimentos em meninos jovens desavisados. Eu não sei nem o que dizer. Enfim, a Comissão de Energia Atômica se juntou a Quaker Oats para fazer experimentos em crianças. Agora, por quanto tempo isso aconteceu? Será que a própria Jerry Fronsky teve alguma participação em experimentos com crianças junto à Quaker Oats? Isso tinha alguma relação com o MKUltra? Nunca vamos saber nenhuma dessas respostas. Esqueçam isso, porque em 1975, os militares ordenaram a destruição de todos os arquivos relacionados ao MKUltra. Então, e o que temos hoje, que já é assustador, é apenas um esqueleto do quão abrangente era esse programa da CIA. Programa foi. Mas posso dizer com confiança, sempre acreditei. O MKUltra tinha a missão de criar candidatos manchurianos. Acredito que muitas pessoas na política atual passaram por programas de psicologia bizarros. Essa é a minha opinião pessoal. Este é o meu podcast. Tenho direito a isso. Jerry conhece e se casa com Kent Fransve, voltando ao seu tempo de vida. Ela conhece e se casa com Kent Fransve enquanto trabalha para a Quaker Oats. Ela é alguns anos mais velha que ele. Ela continua a subir na carreira como psicóloga. Obtém um mestrado e um doutorado. Agora ela está sendo conhecida como Dr. Francisco Fay. Ela e Kent Franz Fay se mudam para Paradise Valley, no Arizona, antes de decidirem se divorciar.
Ok. Acredito também que, bem, eles estão divorciados e nunca mais vão se ver. Talvez. Ela deve saber que, quando se tornar médica, terá alcançado o sucesso. Ela agora vai trabalhar para as famílias mais importantes e poderosas no mundo, ok? É aqui que a história vai ficar realmente interessante, porque ela começa a trabalhar para, quero dizer, não apenas uma das famílias mais poderosas do mundo, mas também acontece de ser uma família francesa. Ah, França. Eu nunca conseguiria fazer uma série sem você, França. Os Dupont. Não estou brincando. Ela começa a trabalhar para a família Dupont, tornando-se diretora de relações com funcionários da Dupont, porque ela é tão boa em psicologia. Ela entra na área da psicologia organizacional. Ela é encarregada, basicamente, de encontrar os psicopatas que deveriam liderar as corporações comandadas pelas linhagens de sangue da elite. Ela faz uma parceria trabalhando para os Dupont. Agora, caso você tenha esquecido, eles também estão basicamente envenenando pessoas em massa. É isso que eles fazem há muito tempo. Se os processos judiciais nos dizem alguma coisa, eles têm inúmeros processos relacionados a isso, envenenando a população, causando câncer nas pessoas. Aparentemente, Jerry é uma boa escolha. Em 1983, a DuPont conclui a maior fusão da história corporativa com a Conoco Oil, e eles conseguem fazer isso graças ao Reagan e ao George Bush estarem no poder, desregulamentando as coisas, facilitando para que corporações privadas entrem e façam negócios ainda maiores. Claro, nós sabemos disso. Depois, a DuPont transfere sua sede para Wilmington, Delaware. Eu simplesmente adorei pesquisar sobre ela e ver que ela é a mulher da DuPont, porque eu gosto de pausar e refletir sobre episódios passados quando não entendo por que todo mundo está surtando com certas coisas. E eu só gosto de pensar em como eles devem ter ficado apavorados. Quando estou pesquisando sobre os aviões egípcios do Charlie e fico pensando, o que está acontecendo em Wilmington, Delaware? E imediatamente dou de cara com a família DuPont. E aí a Erika está lá, nervosa no Amfest, fazendo piadas sem graça sobre aviões egípcios. Ela disse algo como, não há ninguém da companhia aérea egípcia aqui. Quer saber? As piadas dela vão ficar cada vez menos engraçadas conforme a série avança. De volta ao Dr. Jerry. De alguma forma, ela então recebe uma clínica inteira, um centro de pesquisa, na Universidade de Radford. Em 1983, uma clínica de questões de gênero, nada menos. Ela é feminista e recebeu um prêmio por sua atuação em uma clínica de gênero. E eles começam a dar aulas para os militares. Minha pergunta é, sobre o quê? Gênero? Por que precisamos de uma instalação de pesquisa? Eu sei por quê. O motivo, e você precisa entender como o mundo funciona. O motivo pelo qual empresas podem se interessar em ter pessoas que inventem pesquisas fajutas para elas é porque governos e corporações precisam produzir relatórios acadêmicos e estudos completamente fictícios para justificar as coisas psicopatas que estão fazendo conosco no mundo todo. Certo, você precisa dos especialistas. É preciso ter especialistas em psicopatia para elaborar os laudos. Para que pessoas no poder possam simplesmente impor coisas à população de forma unilateral, como a vacina contra a Covid. Bem, doutor, fulano de tal... doutor, Franz Fay, talvez, diz que se você não se vacinar, é porque você é um psicopata. Se você não se posicionar corretamente e não conseguir a foto, é porque você é louco. E ela é especialista. É algo assim, sabe? Só para dar um exemplo. Pelo que sei, ela não estava envolvida com a questão da Covid, mas esse é o objetivo, certo? E o Dr. Jerry Fransby se torna uma espécie de especialista com ligações às famílias mais poderosas da América e da França. Aliás, ela também é uma completa e total fraude. Estou confiante que Jerry Ronsweg é uma fraude. Ok? Fraude. F maiúsculo. Fraude. Como eu sei? Não precisa procurar mais, basta conferir este relatório da Universidade de Radford produzido por Jerry Ronsweg sobre os nativos americanos e os Montes Apalaches. Vou mostrar rapidamente a capa deste relatório. Então pergunta-se, quem está compilando este relatório? Centro de Estudos de Gênero, e lista 5 nomes. Marjorie Wayland, George. Nasceram Richard Castor, Susan Friedman e Jerry Ronsweg. Bem, não. O que ela não comunica neste relatório é que essa é a família dela. Marjorie Wayland é a mãe dela. Richard Castor é seu sobrinho, filho de sua irmã. É por isso que eles se casam tanto, e eu nem cheguei a analisar os outros 2 motivos. Eu simplesmente não consegui, depois que percebi que eram essas 2 pessoas. Ou a família dela e eles vão produzir um relatório,
Eu só pensei, ela é tipo uma grande matriarca. Isso é praticamente uma máfia mormon, não é? Nós fizemos um relatório. Acho que podemos falar sobre os nativos americanos. Eles precisam de feminismo ou algo assim. Podemos ir direto para a reserva. Essas mulheres querem ser livres, algo assim. Mas quero que você visualize isso na sua mente. Mormons conduzindo pesquisas. Estudantes conduzindo pesquisas. Novamente, este é um episódio de contexto, mas isso vai se tornar muito relevante à medida que examinamos Erika. As ligações de Kirk com a Europa Oriental, porque Jerry Fronsby se envolve na Europa Oriental, especialmente na Europa Oriental. Aliás, o que está acontecendo com todas essas missões mormons? Tyler Boyer, estou meio que falando com você, meu amigo. Eu sei sobre o seu tempo na Romênia. Já tenho os recibos. Então vamos analisar isso mais a fundo. Mas a razão pela qual eu queria dar a vocês o contexto de Jerry Fronsby é porque, depois disso, já na década de 90, a próxima coisa que ela fez na vida foi se envolver com escolas charter. Ela se envolve no ramo das escolas charter, particularmente ajudando-as a desenvolver métodos psicológicos com os alunos. Você sabe onde isso vai dar. Dr. Jerry Fronsby será a pessoa que ajudará a desenvolver o método Tesseract. Escolas Tesseract. A escola que Erika frequentava era extremamente problemática. E vou falar um pouco mais sobre isso depois de uma pequena pausa. Pessoal, viram o que dizem online? A censura voltou e está por toda parte. As plataformas controlam as narrativas e promovem o que lhes convém. Precisamos reagir agora. A Rumble é a única empresa que resistiu ao teste do tempo e eles realmente merecem nosso apoio. Meu programa está lá e foi o único lugar que me apoiou quando o YouTube me desmonetizou. A Rumble desafia a censura e lançou algo contra a exclusão bancária. Bancos podem cancelar contas e cartões, por isso criaram a Rumble Wallet, uma carteira incancelável. Com ela, você controla seu dinheiro, sem bancos, governos ou big techs. Nem a Rumble pode tocar nela. É sua, somente sua. Mais que uma carteira, ela permite apoiar criadores com gorjetas em um clique. Não há taxas para o meu canal ou outros e recebemos instantaneamente, sem a espera de outras plataformas. Apoie meu programa e outros criadores pelo botão de gorjeta. Acesse wallet.rumble.com. Novamente é wallet.rumble.com ou procure por Rumble Wallet nas lojas de aplicativos. Além disso, quero falar para vocês sobre a dose, porque um dos órgãos mais subestimados do seu corpo é o seu fígado. Ele realiza mais de 500 funções todos os dias, filtrando elementos indesejados, auxiliando na digestão, ajudando com a energia. Mas a gente nunca pensa nele até que algo esteja errado. E se a gente realmente desse suporte a ele antes dos problemas começarem? DOSI é um shot de bem-estar completo para a saúde intestinal, imunidade e energia quando você não pode parar. Com família grande, desacelerar não é opção. Levo 5 segundos de manhã e sinto a diferença o dia todo. O campeão de vendas é o Dose para o Fígado, feito para limpar toxinas, ajudar na digestão e manter o filtro do seu corpo. Os resultados clínicos do Dose mostraram uma redução dos níveis de enzimas hepáticas em 50% na maioria dos participantes. Um shot de dose para o seu fígado equivale a 17 shots de suco de cúrcuma. Neste momento, novos clientes podem economizar 35% no primeiro mês de assinatura acessando dosedaily.co Candice ou digitando o código Candice no checkout. Mais uma vez, é dosedaily.co /Candice para 35% de desconto no seu primeiro mês de assinatura. Também quero falar para vocês sobre o Magisterium AI, porque já disse antes e vou repetir, estamos no meio de uma guerra pela verdade. Quem controla a mídia quer impor o secularismo e apagar Deus da cultura. Por isso, uso o Magisterium AI. Em questões difíceis sobre casamento, sofrimento ou propósito, você quer a verdade. Diferente de outros, o Magisterium AI apresenta as provas. Cada resposta traz citações clicáveis das fontes originais para que você possa verificar tudo por conta própria. Você terá acesso a 2.000 anos de comentários bíblicos e sabedoria dos santos, papas e padres da igreja. Sua base de conhecimento cresce diariamente, alimentada por um trabalho digital exclusivo realizado diretamente nas universidades pontifícias de Roma. É o principal motor de respostas católicas do mundo por um motivo. Explore a profundidade e a paz da fé católica. Acesse magisterium.com Candice ou baixe o app no iOS e Android. Use o código Candice no Upgrade Pro e ganhe 25% de desconto no ano 1. São só R$ 2,99 por mês. Paz e propósito pelo preço de um café. Vale muito a pena. Acesse magisterium.com. Corte Candice.
Quer dizer, não é nenhum exagero da minha parte sugerir que a Tesseract School, quando você olha para as pessoas envolvidas, é muito. Você pode. Considere isso quase como uma experiência de psicologia infantil. Vou apresentar essas pessoas a vocês. Vamos recapitular a Tesseract School de forma geral. Já informamos que Erika esteve lá de 1993 a 1999. Mostramos essa foto dela na primeira série. Também mostramos essa foto da Erika na segunda série. Aliás, devo mencionar sobre a Erika porque recebemos alguns comentários sobre isso. Ela já falou sobre como a mãe dela cortou o cabelo dela. Então, isso é algo conhecido porque ela não sabia cuidar do próprio cabelo? Na verdade, eu tendo a achar que foi porque o pai dela estava cuidando dela. Naquela época, não tenho certeza disso, mas isso faria sentido. Isso definitivamente faria sentido porque esses vão ser os anos em que ela tem um pai que fica em casa. Aqui temos a foto da terceira série com a Erika nessa escola. Sem dúvida, essa é uma escola que está sendo projetada pela elite. Ela é apoiada pelos Bush e pelos Walton. Eles, entre outras famílias da elite, estão novamente se envolvendo com o dinheiro do governo. De certa forma, elas estão sendo pioneiros nas escolas charter. Vocês nos dão o dinheiro dos impostos e nós mostramos uma maneira melhor de usá-lo. As escolas públicas estão falhando, certo? Nós estamos sempre nesse falso dilema entre direita e esquerda, mas as mesmas famílias continuam se beneficiando disso. Vamos usar esse dinheiro do governo, certo? Agora, é claro, você vai fazer tudo isso. Você precisa ter seus psicólogos da elite a bordo para ajudar a desenvolver essas crianças, como você vai testá-las, como esse vai ser um modelo diferente. E é por isso que faz todo sentido que o Dr. Jerry Fransby, que convenientemente tem toda a sua família Mormon, seja do Arizona. Ela e Kent tinham uma casa juntos no Arizona, em Paradise Valley, que era exatamente onde ficava essa escola. Esta foi a primeira escola e esta vai falir muito rapidamente. Mas sim, claro, ela vai ajudá-los a elaborar esses modelos psicológicos. Na escola que a Erika frequenta. Bem, Erika pode não conhecer essa mulher. Ela pode não tê-la conhecido. Eu ficaria definitivamente surpreso se ela não soubesse sobre o Dr. Fransvé. Ela está apenas fotografando modelos? Ela se sentou com as crianças? Não sei, mas a forma como eles lidarão com esses alunos será descrita como o método Tesseract. Agora, quero que vocês saibam quem mais está envolvido com esta escola. Porque se você acha que o Dr. Jerry Fransvé é problemático, bem, eu já te disse. Aquele John T. Goley é o CEO da Tesseract. Ele faz aquele anúncio sobre isso com Jeb Bush, que, como vocês sabem, apoia as escolas charter. Bem, eu já disse, John T. Goley estava trabalhando com a Roundup Monsanto no lançamento deles. Então, acho que ele e Jerry está com a DuPont. É uma aliança natural, envenenando a população e saindo impunes. Mas há outros atores importantes envolvidos. Quero muito que vocês saibam sobre um cara chamado Phil Bliss, que vai entrar para o conselho do Tesseract, ok? Phil Bliss está aqui, ali no canto. Phil Bliss, membro do conselho, esteve envolvido com a Universidade de Stanford na década de 70. Não vou dizer sim, eu sou MK Ultra, ok? Naquela época, ele era muito conhecido como conselheiro para dependentes químicos, sabe? Ok, todo mundo já tomou LSD. Você tem os conselheiros de drogas e ele também está trabalhando com o Hospital de Pesquisa em Dependência de Stanford, certo? Depois, ele cofunda uma escola em Palo Alto, chamada Mid-Peninsula High School. Ele se instala como diretor dessa escola e então essa escola passa por um tiroteio. Em 1996, descobriu-se que o aluno que cometeu o tiroteio vinha trabalhando com Philip Bliss em relação à sua depressão. Ok, candidato fantástico. Eu não sei. Eu tenho muitas perguntas sobre esses psicólogos. Como eu disse no primeiro episódio, né, quando você olha para todas essas coisas que estão acontecendo, tiroteios em escolas, por trás de tudo há um psicólogo e um balcão de receitas, de verdade. Ele também, nesse mesmo campus, aliás, fazia parte do conselho de uma escola franco-americana, então ele também tem conexões francesas, mas isso agora meio que está implícito na minha vida. A pessoa que vai dirigir a escola como diretora executiva é uma mulher chamada Jill Kessler. Ela é a diretora executiva e diz que se mudou para o Arizona por causa do trabalho do marido, que é um pediatra do desenvolvimento e do comportamento infantil, seja lá o que isso signifique. Ele é especializado em crianças e comportamento, basicamente. Então ela está bem preparada. Acima dela está Susan B. Silverstein, que é a vice-presidente de desenvolvimento. Tenho uma forte indicação de quem seja Susan B. Silverstein mas
A menos que eu tenha certeza, não vou mostrar o rosto nem contar a história de vida. Mas sim, vamos dar uma pausa nisso. Mas tínhamos uma forte suspeita sobre quem era. Susan B. Silverstein é. Como eu disse, eles fizeram um ótimo trabalho em apagar tudo e qualquer coisa relacionada a esse Tesseract específico em Paradise Valley, que acabou sendo desativado em 2000. Quero dizer, até livros. Eles dizem, esse livro, essa pessoa escreveu um livro sobre o colapso disso. O livro simplesmente sumiu. Você não consegue encontrar esse livro em lugar nenhum. Eu já te disse que John Walton, obviamente filho do fundador do Walmart, Sam Walton, é um grande investidor e também faz parte do conselho. E, na minha visão, é justo sugerir que a escola, por si só, era um experimento psicológico. E a escola desmorona completamente. Há acusações de irregularidades financeiras, assim como do método que eles usaram para acompanhar o sucesso dos alunos. As pessoas diziam, isso é um golpe completo. A forma como vocês estão fazendo os estudos não tem nenhum controle. Não há controle algum. E isso seria compatível com qualquer coisa em que a doutora Jerry Franksby estivesse envolvida porque ela é uma fraude completa. Você não pode simplesmente deixar sua mãe fazer um experimento. Ah, qual é, cara? Você não pode fazer isso. Você simplesmente não pode fazer isso. Também quero dizer o seguinte, e vou falar isso sem citar nomes aqui, mas a família de quem recebia esses anuários tinha um filho, na verdade vários filhos, nessa escola, e obviamente a criança hoje é adulta e sempre afirmou que foi abusado sexualmente por pessoas muito específicas no topo dessa escola. Obviamente não vou citar os nomes dessas pessoas, não tenho provas disso, mas senti-me compelido a ouvir e também a acreditar nessa pessoa. Porque, bem, abuso infantil e psicologia andam de mãos dadas. Então, mesmo que eu não tivesse a conta dele, eu não teria duvidado. Doutor, aliás, a própria Jerry Franksby era amiga e colega do Dr. John Money. O notório psicólogo que, foi um dos pais do transgênero e que, como se descobriu depois, abusou de crianças. Vocês sabem, caso não saibam de quem estou falando, que assim que Jerry Franksby inaugura a Clínica de Gênero na Universidade Radford ou assume a direção do Centro de Pesquisa de Gênero na Universidade Radford, ela traz consigo o Dr. John Money. Este é o Dr. John Money ouça. John Money é um dos maiores vilões da história, e ele é o pai da ideologia de gênero. E ele se tornou isso ao abusar de 2 meninos gêmeos, um dos quais teve seus genitais praticamente destruídos em uma circuncisão mal feita. Money acreditava que a sexualidade era fluida e convenceu esses pais de que poderia criar aquele menino como uma menina e que tudo ficaria bem. Resumindo, não deu certo. Aquele menino era um menino em todos os sentidos. Quando ele soube o que haviam feito com ele, isso o destruiu. E ele acabou cometendo suicídio. Money era considerado um herói, porque ele disse ao mundo que seu experimento havia sido um sucesso. E só quando o jovem veio a público e contou sua história é que as pessoas perceberam que não só não deu certo, como ele abusou terrivelmente daqueles meninos. As pessoas precisavam saber de onde vinha essa ideologia. Esse cara que abusou desses meninos os obrigou a praticar atos sexuais uns com os outros. Sim, apenas um colega do Dr. Jerry Franksby. Estou lhe dizendo, todos os psicólogos são pervertidos. Eles são... Quer dizer, não estou dizendo que todo psicólogo que você sabe é escritor, mas essas pessoas com poder e que estão próximas das elites, qualquer investigação sobre a história, qualquer investigação sobre o que aconteceu e o que deu errado na América, começa e termina com esses cientistas, entre aspas, que resgatamos da Alemanha. E muito do que sabemos e ouvimos sobre a Segunda Guerra Mundial, obviamente, é mentira e muitas coisas foram encobertas. O fato de ainda celebrarmos essas pessoas na escola, como Sigmund Freud, é a maior pista. Algo está errado, há algo muito errado e podre na cúpula. Quero adicionar isso a todos os casos. Todas as pessoas com quem conversei dizem que Lori, a mãe de Erica, é extremamente problemática. Extremamente problemático. Eles reconhecem que Erica mente sobre muitos detalhes. E, obviamente, com base apenas nos documentos do divórcio que analisamos ontem, posso ver que Lori pode fazer algumas coisas que não faria. Ser descrito como honesto. Não acho que ela seja uma pessoa honesta. Mas o que as pessoas me disseram é que ela é a pessoa, sempre foi a pessoa que está no ouvido da Erica. Ela é desse tipo, uma pessoa que lhe diz quem perseguir em cada situação. Ela sabe quem são essas pessoas, em quem a Erica deve se transformar instantaneamente, o que ela tem que dizer.
Quero dizer, um dos ex-namorados dela foi muito claro. Ele me disse, fui avisado por outra pessoa do mundo dos concursos de beleza, que aquela garota faria qualquer coisa para chegar ao topo e que a mãe dela faria qualquer coisa para ajudá-la a chegar ao topo. A própria mãe dela, Lori, foi modelo, na verdade, em um determinado momento. Então, essa fome da Erika de chegar ao topo tem uma ligação só com base em conversas que tive com várias pessoas com a mãe dela. E eu sei que esse é um assunto intocável, porque sempre existe isso. Bem, agora ela está doente. Você não pode falar da mãe dela de jeito nenhum. Mas para entrar na história da Erika, você precisa saber quem é Lori Franspe e precisa saber quem é esse elenco de personagens ao redor dela. Isso. Erika é sem dúvida uma escaladora, certo? Ela, também é, sem dúvida, capaz de mentir para fazer a mãe parecer melhor. Quero dizer que cresceu com uma mãe solteira não é verdade. Então, por que ela está dizendo isso? Bem, as pessoas suspeitam que provavelmente Lori é quem está no ouvido dela, fazendo com que ela diga isso porque faz Lori parecer bem. Ela queria que Erika fosse famosa, mas não vamos tirar a Erika disso. Erika queria desesperadamente ser famosa. Ninguém pode negar isso. Amanhã, quando começarmos de fato a analisar a vida da Erika, você vai ver que ela nunca namorou um cara normal. Ela nunca namorou um cara com um emprego das 9 às 5. E é isso que Elizabeth Lane estava insinuando quando falava sobre passar pelos ex-namorados dela. Dá pra ver que ela só ficaria com alguém assim? Ela era do tipo, ok, você vai pra NFL, você vai para a MLB. A gente pode participar do The Amazing Race juntos. Você vai ver claramente que ela nunca namorou um cara comum, ok? O objetivo dela era conseguir chegar lá. E ouso dizer que Elizabeth Lane, estava certíssima quando sugeriu isso, que ela faria qualquer coisa para ser famosa. E como eu disse, você simplesmente não vai conseguir negar isso. Quando vocês virem as coisas que descobrimos sobre ela e os anos desaparecidos, vou até falar no plural da vida da Erika. Muito estranho. Onde estava a Erika? Ela até admite que está desaparecida. Tem muita coisa ali. Enfim, vamos fazer uma breve pausa antes de eu mostrar para vocês. Um vídeo da Erika simplesmente mentindo casualmente. Certo, pessoal, vamos falar sobre algo que a maioria de nós nunca ouviu falar, mas provavelmente deveria. Chama-se C15, um ácido graxo essencial poderoso que pesquisas mostram que muitas pessoas têm deficiência. É por isso que tenho tomado um suplemento respaldado pela ciência, desenvolvido para ajudar a otimizar seus níveis de C15. Chama-se FAT15. O FAT15 repara danos celulares relacionados à idade, protege as células de degradação e ativa vias que regulam o sono, saúde cognitiva e reparo natural. O FAT15 tem o triplo de benefícios celulares do que o ômega 3. Vem num pote de vidro com tampa de bambu e recargas por entrega. Dizem para evitar gorduras, mas o C15 é essencial. O FAT15 otimiza seus níveis de C15 para sua saúde e bem-estar ao envelhecer. Ganhe 15% de desconto no kit de 90 dias em fat15.com usando o código Candice. Acesse fat15.com, corte, use o código promocional Candice no checkout. Conheça também Anime Skincare. Eu os adoro. É a única marca que uso sempre. Confio nela e baseio minha rotina nisso. Se você lida com pele seca, irritação ou linhas visíveis, talvez não seja falta de esforço, mas sim porque sua rotina não é sustentável. O inverno traz mais problemas de pele, sendo ideal para tratar a base. Cuidar da pele cedo garante melhores resultados. Anime simplifica tudo. Formulações limpas, rotinas pensadas e produtos que funcionam juntos para que sua pele permaneça calma, hidratada e forte. Se você estava em dúvida, este é o seu sinal para parar de adivinhar e começar com uma rotina que realmente faz sentido. Visite nimeskincare.com e use o código Candice10 no checkout para ganhar 10% de desconto na sua compra. Mais uma vez, é nimeskincare.com e use meu código Candice10 para 10% de desconto na sua compra. Também quero contar para vocês sobre a Purge Store, porque se você acha que parasitas são apenas um problema do terceiro mundo, é melhor repensar dados recentes. Sugerem que 60 milhões de americanos estão atualmente infectados com algum tipo de parasita. Esses parasitas não vivem apenas no seu intestino. Eles realmente podem manipular sua mente. Eles causam cânceres. Eles liberam neurotoxinas que desencadeiam ansiedade inexplicável, fadiga debilitante e confusão mental crônica. Eles podem sequestrar seus hormônios para fazer você desejar açúcar e outros alimentos processados. Então, se você está exausto, inchado ou simplesmente se sente estranho, é bem provável que esteja sofrendo de algum tipo de infecção parasitária. É por isso que a Purge criou a limpeza avançada de parasitas. É uma limpeza orgânica, totalmente natural e não farmacêutica, suave o suficiente para você tomar todos os dias.
mas poderosa o bastante para eliminar do seu corpo esses invasores que encontramos diariamente. Isso não é uma desintoxicação suave, é um ataque tático projetado para caçar e eliminar esses invasores. Então acesse purgestory.com/Candice e use o código Candice no checkout para ganhar 15% de desconto em todo o seu pedido. Ao assinar o Purge Parasite Cleanse hoje, você receberá um frasco grátis de Toxibinder. O frasco grátis de Toxibinder vai ajudar você a limpar sua corrente sanguínea de metais pesados e dos resíduos que esses parasitas deixam para trás. É a combinação de poder definitiva. É purgestore.com/Candice e use o código Candice no checkout. Você vai ganhar 15% de desconto em todo o seu pedido. Você sabe facilmente o relacionamento mais importante. E novamente, não quero me adiantar, então vamos falar sobre isso amanhã. Mas o relacionamento mais importante que Erika tinha na Turning Point USA era com Tyler Boyer. Vou lembrar que quando eu sentei com ela, e quero avisar você disso antes do episódio de hoje. E ontem, uma das perguntas que continuamos fazendo e não conseguimos uma resposta é: como Erika Kirk conhece Tyler Boyer? Ela não conseguiu se lembrar disso pessoalmente. Não conseguimos uma resposta. Parece ser algo que ela não quer responder, certo? Mas Tyler é uma pessoa muito importante porque foi ele quem a apresentou ao Charlie. Ele que fez isso acontecer, certo? Tyler Boyer não é uma boa pessoa. E havia um boato sobre o qual vou lhes contar a resposta da Turning Point, mas eu o tinha e era mais forte do que um simples boato. Foi alguém muito próximo de Charlie que entrou em contato comigo e disse que Charlie contou a essa pessoa que estava criando a Doge porque 10 milhões de dólares estavam desaparecidos. Ok, ouvi isso. Procurei o Justin Strife quando ainda havia comunicação entre nós dois, o COO, e perguntei especificamente sobre isso. Eu disse, ouvi isso e essa pessoa definitivamente conhece o Charlie e conhece a Erika. E sabe, há alguma verdade nisso? Eles disseram, não, isso não é verdade. Bem, avançando para hoje. Eu demiti muita gente e, sabe, muita gente está falando. E alguém que estava dentro da Turning Point USA me confirmou que realmente havia dinheiro desaparecido da Turning Point USA. Posso afirmar isso com 100% de certeza, por isso estou dizendo publicamente que havia milhões desaparecidos da Turning Point USA. E eles estavam se perguntando para onde esse dinheiro estava indo. E disseram especificamente que o dinheiro estava desaparecendo da Turning Point Action, que é liderada por Tyler Boyer. O motivo pelo qual estou trazendo isso à tona, e o motivo pelo qual isso me veio à mente, é porque Tyler Boyer tem um relacionamento com a Lori. E a Lori foi colocada no conselho daquela empresa, seja lá qual for o nome, que coleta dados, e ninguém realmente sabe direito o que ela faz. Era algo como Aztec ou algo assim, e eu me lembro que quando eu estava sentado com a Erika, ela meio que mencionou isso. E ela disse, muita gente quer saber por que minha mãe foi colocada nesse conselho, mas foi só porque precisávamos de um nome conhecido. Foi isso que ela disse. Lori entrou no conselho por precisarem de um nome conhecido. Parece que faltam bilionários que doam para a Turning Point USA. Alguém além da Lori, que aliás nos dizem que está muito doente e realmente está muito doente, mas eles a colocaram no conselho dessa empresa. Isso me faz pensar se isso é verdade. E também, por quê? Justin Strife tem uma versão diferente dos fatos em relação a outra pessoa da empresa sobre se havia ou não dinheiro faltando. Tem muita coisa aí que eu acho que precisa vir à tona. Eu não acredito nem por um segundo na versão deles de que Charlie criou a Doge 7 dias antes de morrer. Porque ele só queria se sentir como o Elon Musk e usar uma expressão. Eu não acredito nisso nem por um segundo. Então eu quero deixar isso claro. E há algo casual na maneira como a Erika mente, em como ela mente sobre seu passado, como ela mente sobre ter tido namorados ou não, dizendo que não namorou por 5 anos. Isso não é verdade. É quase como se ela travasse e não se lembrasse. E há um elemento nisso que, para mim, parece que informações estão sendo baixadas, como se ela estivesse tentando se lembrar das coisas e não conseguisse lembrar direito. Vou te mostrar este vídeo, porque amanhã, obviamente, vamos falar sobre os tempos em que ela participava de concursos de beleza, como ela conheceu Tyler Boyer e as conexões que surgiram na Romênia. Mas eu quero mostrar a vocês este vídeo dela mentindo sem a menor cerimônia sobre como ela entrou no mundo dos concursos de beleza. Aqui está ela falando sobre isso em 2020. Ouça. Foi depois disso? Foi nessa época que vocês começaram os concursos de beleza ou quando isso aconteceu? Certo. Então, para mim, o mundo dos concursos de beleza foi uma fase interessante da minha vida. Nunca fui preparado para nada disso. Isso nunca esteve nos meus planos.
Sim, eu sempre quis jogar profissionalmente. Esse era o meu objetivo desde os 5 anos de idade. Tipo, esse era o meu objetivo. Eu queria jogar e era só isso que eu queria fazer. Eu era uma rata de academia, por falta de um termo melhor. E eu me lembro de ter recebido algo pelo correio quando voltei para casa das aulas em um verão. E era tipo, ei, você deveria competir. Miss Arizona alguém te indicou. E eu fiquei tipo, não sei quem me indicaria pra isso, mas tudo bem. Então eu compartilhei isso com a minha mãe e eu estava analisando todas as diferentes etapas pelas quais você tem que passar. E eu pensei comigo mesma, se algum dia eu ganhasse isso, o mais importante disso tudo seria poder fazer a diferença com o título. Não ligo para os ensaios fotográficos. Eu só quero poder me sobrecarregar de compromissos, me envolvendo com as comunidades locais, com as organizações locais que realmente estão fazendo a diferença. Então, para mim, o mundo dos concursos de beleza não era uma forma de narcisismo. Era mais no sentido de ser um administrador do meu estado, especialmente por estarmos celebrando o nosso centenário. Sim, isso simplesmente não está certo. Isso não é verdade. Erika está envolvida em concursos de beleza desde o início. A mãe dela, com certeza. A pessoa que insistiu nisso, eu realmente acredito que Erika adora basquete. Não há dúvida de que ela joga basquete. Mas essa ideia de que ela não queria isso simplesmente não é verdade. Isso é objetivamente falso. Erika, sem dúvida, e qualquer pessoa que seja objetiva e honesta. E olhando para o histórico dela, para as pessoas com quem ela namorou e para as pessoas com quem ela queria estar próxima, posso garantir a você que essa garota queria ser famosa. Ela queria muito ser famosa, de um jeito ou de outro. Não quero nos adiantar. Obviamente já falamos sobre muita coisa, mas eu só queria apresentar a vocês o Dr. Jerry Fransby e aquela escola Tesseract. E amanhã nós vamos realmente mergulhar nos anos de concursos da Erika. E quando ela começa a aparecer no mapa, voltamos já com seus comentários após o intervalo. Com compras e preços altos, é fácil se sobrecarregar, especialmente usando cartões para o básico. Se a dívida cresce, saiba que não está sozinho. Proprietário já pensou na American Financing, mas hesitou pela sua baixa taxa de hipoteca? Por isso criaram o Smart Equity Loan. É um jeito simples de organizar suas finanças mantendo sua taxa de hipoteca. Diferente do HELOC variável, o Smart Equity Loan oferece taxa fixa e um pagamento mensal previsível. Use o valor do seu imóvel para quitar dívidas, liberar caixa e manter sua hipoteca atual intacta. Veja se você se qualifica sem taxas iniciais. Ligue para 8007-951210. O número é 8007-951210. Ou visite americanfinancing.net/Owens, americanfinancing.net/Owens. Além disso, pessoal, acho que todos sabemos que os Estados Unidos são um verdadeiro ninho de imundície tóxica agora, não apenas em termos políticos. Isso também está nos afetando onde mais importa, na nossa saúde, obviamente. Somos bombardeados diariamente por microplásticos e metais pesados como chumbo, mercúrio e alumínio. Está presente em nossos remédios, em nossa água, nosso papel higiênico, nossos recipientes, até mesmo na comida que comemos? Bem, há uma boa notícia, porque existe um divisor de águas chamado Masterpiece, do site Masterpiece Health. Essa fórmula revolucionária age como um ímã, ligando-se e eliminando esses metais pesados, microplásticos e toxinas de forma poderosa e segura. O Masterpiece utiliza 2 ingredientes orgânicos. Um deles é um aglutinante de toxinas habilmente reduzido ao tamanho nano e até menor, e eles estruturam a água de toda a solução para aumentar a biodisponibilidade. O resultado é um ímã nanotóxico natural e poderoso. Ele se liga fortemente a metais pesados, químicos eternos e microplásticos, ajuda a remover e expelir essas substâncias do seu corpo de forma segura. Pessoas que usam o Masterpiece relatam clareza mental, aumento da fertilidade, melhor funcionamento cerebral, alívio de dores crônicas e sono mais profundo. Mas mais importante ainda, o aumento significativo de energia é o resultado número 1 relatado. Então acesse masterpiece.health e comece a desintoxicar hoje mesmo. Você pode usar o código promocional Candice no checkout para obter 10% de desconto em todo o seu pedido. É masterpiece.health, código promocional Candice. Ok, os comentários de ontem foram simplesmente excepcionais. Quero agradecer a todos vocês na seção de comentários. Incrível. Muito engraçado. Nós rimos demais. Vou ler alguns dos meus favoritos. Ok, o comentário mais curtido foi: tive que me esconder no banheiro do Daily. Ah, desculpa, você vai ler esse primeiro, mas eu vou terminar esse do Daily Wire. Tive que me esconder no banheiro do Daily Wire para assistir isso junto com as outras 238 mil pessoas ao vivo. Muito bom.
Angel of Remedy escreveu: quero irritar a Candace para que ela investigue as raízes da minha família, porque quero saber de onde eu vim. Tanner Wolf escreveu: tudo o que eles têm nos contado está muito, muito longe da verdade. Quero dizer, adorando os escandinavos na seção de comentários. Foi fantástico. Nós realmente gostamos. E vocês fazem tudo valer a pena porque é tão divertido mesmo que a mídia absolutamente nos odeie. E sim, quero dizer, é uma loucura falar de uma campanha psicológica para tentar nos fazer desistir da série. Vocês nem imaginam o que eles faziam, foram além. Charlie diz: instintivamente sentimos o que está havendo, Candace. Sinto que você é aquela que foi enviada para derrubar o véu e nos unir contra a máquina global da elite. Eles tentam nos dividir, mas juntos somos fortes em Deus e na verdade. Sabe de uma coisa? Eu também costumava jogar esse jogo. Eu nem percebia. É assim que as campanhas psicológicas deles são boas. Tipo, eles realmente fazem você pensar que entendeu tudo se você escolheu a esquerda ou a direita. E não, eles estão se beneficiando dos dois lados. Dos dois lados dessa máquina. E são as mesmas famílias que estão se beneficiando no topo. Tudo isso teria parecido tão louco pra mim se você tivesse me dito mesmo há 5 anos que, sabe, as elites estão praticando magia oculta. E agora eu fico pensando, por que estamos até na escola? A gente literalmente está sentado numa sala de aula falando sobre o sistema de ensino público. Só para que eles possam manipular seus filhos e fazê-los pensar que são educados e que deveriam buscar trabalhar para uma dessas empresas. Para as elites, isso é a coisa mais aspiracional que eles podem fazer. É tão invertido, é simplesmente tão invertido. Intuição, Jen escreve: parece realmente estranho, e agora um pouco suspeito, que haja tantos Mormons envolvidos com a Turning Point USA. E Erika, obrigado por continuar indo ao máximo. O fio dos Mormons vai continuar acontecendo. Quero dizer isso antes de tudo. Muitos Mormons me ajudaram na investigação sobre Charlie Crook, e eu não teria conseguido fazer grande parte daquela pesquisa inicial no campus da UVU se não fossem os Mormons correndo por aí, conseguindo informações e reconhecendo o que está acontecendo nessa universidade. Por que eu sinto que a CIA está envolvida? Porque a nossa presidente, tipo ex-CIA, ela já se afastou, mas tem muita coisa estranha acontecendo em Utah. Mas falando sobre Turning Point USA, Tyler Boyer é o cara. Ele é o cara que apresentou Charlie pra todo mundo, inclusive pra Erika, e a Erika não consegue se lembrar de como conheceu ele. Isso não está certo. Ok. E precisa ser feita uma investigação mais aprofundada sobre a família Mormon de Jerry Ronsfay. Ok. Vou repetir o sobrenome da mãe dela, Marjorie Ferrin, Ferrin. Agora, famílias Mormons são sempre grandes, então isso pode significar algo, ou pode não significar nada, mas os Ferrin definitivamente se casaram com o clã Farnsworth algumas vezes. E no Arizona tem coisa acontecendo lá. Definitivamente tem coisa acontecendo. Tyler é próximo do clã Farnsworth. Já falamos sobre isso? Tem muita coisa para analisar. E posso dizer com certeza ele não é uma boa pessoa. E sim, é estranho que a Erika o proteja. Isso deveria te deixar inquieto. Outra coisa que faltou nisso aqui foi só o instinto dela de se livrar de pessoas ruins ou de pessoas que pressionavam o Charlie. Ela simplesmente dava destaque para eles. Destaque principal. Esses são meus aliados. Meus aliados são os inimigos do Charlie. Eu não sei. Nada disso é normal. Nada disso é normal. E se eu descobrir que a ação do Turning Point foi de fato e não supostamente, e eu sinto que foi, tipo, estou recebendo essa informação do Turning Point USA, certo? Na verdade, estavam faltando cerca de 10 milhões de dólares. 2 pessoas diferentes dizendo isso, uma na vida pessoal dizendo isso, e agora alguém na vida profissional dizendo isso. E a Erika está cobertando isso. Uau, cara, isso só vai ficar ainda maior. Isso só vai crescer, a gente só precisa manter a pressão e chegar ao fundo do que aconteceu. Jennifer Hofer escreve: o menino era David. Os meninos que foram abusados eram David e Bruce Reimer. Eu sou de Manitoba, de uma pequena cidade nos arredores de Winnipeg, uma história muito sombria. Mas o Dr. John Money fez com aqueles gêmeos. E houve tanta maldade que aconteceu. A mídia não cobriu isso direito. Eu rezo para que ele esteja em um lugar melhor. Nunca houve justiça. Absolutamente verdade. E isso foi em um dos colegas da doutora Jerry Ronsfay, dando o histórico dela e o que aconteceu com ela. E a família simplesmente aceitou isso. Volte para casa. Ok, tudo bem. Seu namorado de 19 anos te engravidou. Volte logo. Precisamos de um dia de paz e adoração no Mãos Unidas pela América 2.0 para nos unir e exaltar a Bíblia, vibração deste mundo. Alguns combaterão esse mal com armas, alguns irão combater isso com espiritualidade. Alguém tem alguma ideia? Vamos lá, Max.
Eu acredito firmemente em combater isso com oração e verdade. Eu estou falando muito sério quando digo isso. Eu não sei. É quase como se eles tentassem lançar um feitiço toda vez que mentem. Mas agora não funciona mais. Não funciona mais. E eles meio que sabem que não funciona mais. Todo o dinheiro, estamos dizendo não ao dinheiro. Estamos reconhecendo as campanhas de influenciadores, os gritos, o teatro. Você não pode assistir a essa série. Candace é um demônio. Meu Deus. Como ela ousa investigar em que escola a Erika estudou? Como ela ousa perceber que está mentindo? Quero sempre que vocês se sintam encorajados, porque nenhum de nós tinha consciência disso anos atrás. Estávamos todos em pé de guerra uns com os outros. E agora, finalmente, estamos nos voltando para as elites e perguntando: quem são vocês? De que família vocês são? Por que você está se comportando assim? Agora nós somos os psicólogos, certo? Estamos fazendo o diagnóstico deles e são um bando de psicopatas. Ok, feito. Este é o nosso navio e vocês têm que ir embora. Não vamos mais fazer isso. A pressão dos colegas que deixa as pessoas apavoradas o tempo todo e você vai perder tudo. Vamos esmagar vocês. Faremos isso. Adeus. Apenas um adeus. Ninguém se importa mais com isso. Jordan escreve: querida Candice, você é um ser humano fiel à sua essência. Quando meu pai morreu, eu o segurei firmemente em meus braços para que ele soubesse que eu estava ali em seu último caminho, por mais assustador que fosse para ele. Uau, é tão bonito. Mesmo sendo cético, mantive meus sentidos abertos e realmente senti a alma dele saindo do corpo. Helena Dini escreve: Tepeusa está comandando um naufrágio bem organizado. Joyce Too Tall escreve: ela é a maior buscadora da verdade investigativa dos Estados Unidos. Claro, estamos com a Candace. Cristo é rei. Vamos lá. Só quero que vocês saiam daqui sabendo que a elite está praticando o ocultismo. Quero que vocês saibam que isso não parou. Sim, eles são satânicos. E precisamos apenas reconhecer isso. Primeiro de tudo, permaneçam otimistas. No final, Deus vence, certo? Deus, ele já venceu. Meu marido sempre me diz, eu digo, no final, nós vencemos. Ele diz, Trish, já vencemos. É por isso que eles não conseguem derrotar a verdade. Eles não sabem o que fazer. Eles estão gastando tanto dinheiro. Eles podem comprar tudo. Eles podem comprar influenciadores. Eles podem comprar espaços de anúncio. Eles podem continuar sustentando pessoas que naturalmente teriam fracassado se realmente vivêssemos em uma sociedade de livre mercado. Ninguém os assiste, mas de alguma forma as empresas deles continuam crescendo. Sim, essa é a elite. Esse é o dinheiro deles. A fábrica nunca para. Mas a única coisa que eles não podem comprar é a verdade. Eles não podem. Então seja feliz. Seja feliz. Isso não existe. Hope Bean escreve: Bodhi Bokun é um pastor, autor e teólogo de destaque. Ele morreu em 25 de setembro de 2025, aos 56 anos. Sua morte foi atribuída a um incidente médico de emergência. Eu o amava. Eu fiquei pensando sobre a morte dele. Cristo é rei. Eu não sabia disso. Eu não sabia nada disso. Então, obrigado. PJ escreve: todo mundo viu a suposta campanha difamatória vazada contra Candace Owens pelo Turning Point USA? Isso não é julgamento justo. É falso testemunho. O nono mandamento não inclui uma exceção motivada por agenda. A verdade acima do medo. Cristo é rei, vai Max. Posso te dizer que eu não sei. Eu não aprofundei muito nisso porque senti que estavam tentando nos distrair, a mim e a nossa equipe, de fazer o trabalho e realmente criar a série. Mas o que posso dizer é que descobri por funcionários que eles estavam por trás dos ataques contra mim desde o início. E isso foi bastante chocante porque eu, obviamente, estava conversando com eles de boa fé, tentando entender o que tinha acontecido. E então fiquei muito alarmado ao saber que eles tão cedo já estavam por trás de uma campanha de relações públicas para me desacreditar. Quero dizer, no funeral de verdade do Charlie, eles estão ao telefone com o médico e inventando, tipo, a teoria da bala mágica. Isso é mais do que estranho. Nunca se esqueça disso. Isso veio da Erika. Isso veio da Erika. O pescoço de Superman veio da Erika. E eles estão dizendo que você não tem direito de fazer perguntas, tipo, como assim? Ela estava conduzindo uma campanha de relações públicas para ajudar as pessoas a acreditarem que Charlie tinha um pescoço de super-homem no dia em que ele seria enterrado. Acho que ele não foi enterrado. Não sabemos se ele chegou a ser enterrado, mas isso é incrível. Isso é incrível. Não está tudo bem. Então sim, amanhã, como eu disse, começaremos a sério a abordar os anos dela nos concursos de beleza, algo que estou muito animada para fazer. Mas eu senti que esse contexto e esses jogadores são importantes. Dr. Franz Faye é importante. E agora posso simplesmente te dar o cronograma. Podemos analisar e ver o que o Dr. Franz Faye está no leste europeu. E então Tyler vai para a Europa Oriental. E Erika vai entrar na Europa Oriental. E todos estão no leste europeu com os fuzileiros navais fazendo coisas boas. Sempre. Eles nunca fazem nada de ruim. Como assim?
Os fuzileiros doaram generosamente ao hospital Good Samaritan. Disseram apenas: "Amo vocês, católicos." Chegamos ao hospital. Sim, é assim que funciona. De qualquer forma, lembrando que, se você quiser apoiar o programa, temos produtos disponíveis no site. Acesse candasowens.com. É a maneira mais fácil de me apoiar nossa equipe e a quantidade de pesquisas que realizamos. É exaustivo. Você não faz ideia, mas não gostaríamos que fosse diferente. Adoramos ter uma equipe pequena. E é isso, então compre uma caneca para você. Diga ao seu padre que você vai relaxar. Também adoro esse negócio de por que Manuel é gay? Bem, nós não sabemos. Quer dizer, meio que sabemos, para ser honesto. Não sabemos, mas sabemos. Enfim, pessoal, a gente se vê amanhã.